Olá, tudo bem? Eu sou Cristiano Cavalcante e hoje nós vamos falar sobre um ponto de concurso público que eu acho que é talvez o começo de tudo. Eu acho que é uma das primeiras preocupações que a pessoa tem que ter. Eu vou começar isso fazendo uma pergunta, que é o seguinte: quem que você acha que você enfrenta no concurso público? Quem que você acha que é o adversário a ser batido no concurso? A maioria das pessoas responde que são os outros candidatos. Falam, olha, eu acho que eu estou enfrentando outros candidatos, um concurso que tem muitos candidatos é um concurso mais difícil de passar. Então, esse é um tipo de pensamento. Errado, tá? Totalmente errado. Só citando um exemplo, porque eu vou ver se eu gravo um vídeo mais pra frente em que eu vou poder aprofundar isso mais, mas só citando um caso meu, pessoal. Para mim era mais fácil passar no concurso da ABIN e do Senado do que passar, por exemplo, um concurso de tribunal. Sim, verdade. Mais pra frente eu vou explicar isso melhor em outro vídeo, aí você vai entender. Mas entende essa premissa antes, você não está enfrentando outros candidatos ali. Isso é uma mentira. Outra coisa, a resposta pode ser, você está enfrentando você mesmo no concurso. Olha, isso é meio que verdade para tudo. Tudo que você faz, né, na verdade, é você com você mesmo. É você que cria facilidade, você que cria obstáculos. Então não tem como falar que isso é mentira, mas isso tira o foco da resposta que você tem que dar nesse caso. Uma outra resposta para essa pergunta, quem que você está enfrentando, pode ser, você está enfrentando uma prova. Essa é uma resposta mais verdadeira, mas ela não está focando no principal, que é isso que eu vou te falar agora. Quem você está enfrentando em concurso é a banca. Grava isso, se você está enfrentando a banca, você não está enfrentando outros candidatos, você não está enfrentando uma coisa que é difícil você conseguir definir. Você está enfrentando uma coisa real. São, sei lá, 10, 12, 15 pessoas numa sala, vamos imaginar assim, trancadas, elaborando um conteúdo, uma prova ali, e nessa prova elas vão fazer ela de tal forma que o objetivo delas é fazer com que o máximo possível de pessoas vá mal. É isso que elas querem. Elas querem que poucas pessoas tenham a capacidade de poder fechar aquele conteúdo, aquela prova. Elas querem peneirar aquilo ali. Então, se você consegue, de alguma forma, entrar na cabeça dessas pessoas e saber o que elas vão cobrar, e mais ainda, como que elas vão cobrar aquilo, você está muito na frente de outras pessoas. Vamos dar um exemplo. Está no edital lá, vai cair a lei tal. Você olha para aquela lei lá, imprime ela, tem 10 páginas lá. Aí você vai desesperadamente, começa a atacar aquela lei, começa a ler ela, de manhã, de tarde, de noite, grifa a lei toda, prepara um conteúdo, tenta criar seus próprios exercícios daquela lei. Então você chega e realmente se dedica àquela lei. Outra pessoa, ela pode pegar aquela lei e olhar, essa banca já cobrou essa lei antes, em concursos que são um pouco parecidos com o meu, que tem um perfil parecido. Você, sim, já tem. Você, poxa, bacana. Como é que eles cobraram? O que eles cobraram? Aí você faz realmente uma análise estatística daquilo ali. Olha, os princípios foram cobrados 80%. 25% do... 25% não tem como, mas 15% do conteúdo lá restante costuma cobrar, por exemplo, da segunda parte. O restante é 5%. E está espalhado. Você vai concentrar o seu estudo forte aonde? Nas duas primeiras partes, principalmente na primeira, que é a parte de princípio. Então, enquanto outra pessoa está estudando a lei toda, achando que tudo é importante, você está estudando o quê? Só os princípios. E a segunda parte. Se sobrar um tempo, você dá uma lida, lógico, lá no final, marca as coisas e tal, para você saber. Mas você vai focar o seu estudo aqui. Porque aqui é que está 95% da prova. Então, entende como que é importante você saber onde é que você está tendo que focar o seu estudo? Se você for estudar a lei toda, você não vai conseguir aprender talvez tão bem aquele conteúdo inicial, ou talvez você vai ter que gastar muito mais tempo para poder aprender aquele conteúdo inicial. Bem, igual outra pessoa que está focada só naquilo. Então, você tem que saber o que vai ser cobrado. E mais ainda, como vai ser cobrado aquilo. Às vezes, por exemplo, no conteúdo inicial tem muito prazo, tem muitas coisas específicas, e você vê que aquilo ali a banca não cobra. Tem um jeito de se fazer isso, de você descobrir o que a banca costuma cobrar, como que ela costuma cobrar aquilo ali. Então, olha só, vou contar um caso meu para você ver como é que isso, bem aplicado, funciona muito bem. É o caso, de novo, da ABIN. Você já deve ter visto os vídeos anteriores, você sabe que eu fui uma pessoa que foi muito bem no concurso da ABIN e, ao mesmo tempo, fui muito mal. Eu fiquei de contar essa história, mas só resumindo. Eram, acho, sei lá, 20 mil candidatos. Eu fiquei em nono. Falei, poxa, eu fiquei super bem. Consegui, eram 30 vagas. Aí veio a nota de redação, eu fui para décimo. Beleza, tô dentro. Aí eu fui eliminado do concurso, porque eu fiquei com a nota de redação abaixo de 6. Fiquei lá com, acho que foi 4, entrei com recurso, fui para 5.2, não consegui. Fui eliminado do concurso, mesmo estando em décimo. Na sua frente eu conto como é que eu resolvi essa questão da redação. Um mês depois era a prova do Senado. E deu certo o que eu fiz de redação. Mas na sua frente eu conto. Voltando ao caso.
Na BIM ia cair. Então, assim, na BIM que eu vou exemplificar aqui é a parte fechada, que foi a parte que deu certo, tá? A parte de redação eu vou contar outra história depois. Como é que eu resolvi ela. Mas na BIM, tava lá, parte fechada. Vai cair lá essa parte especial do processo penal. Cheguei, olhei, tinha, sei lá, 80, 90 itens que iam cair na prova. Cada item era uma coisa que a pessoa tinha feito. E depois tinha a pena da pessoa, e depois tinha, sei lá, um atenuante, ou então alguma coisa que a pessoa tivesse feito que agravava mais lá a pena dela. Então a pessoa pôs fogo no trem, o prazo lá é de tantos anos. Se ela fez isso porque queria, aumenta em, sei lá, 1/3, por exemplo, da pena. A pessoa chegou, por exemplo, brigou na rua. Ela brigou na rua, ela pode pegar tantos anos lá, por exemplo, de cadeia. Acho que a pessoa quando briga, mas na rua ela não vai presa, mas vamos supor que fosse. E se ela brigou, matou alguém, aí é tantos anos. Então, assim, o que eu estou querendo dizer, acho que os exemplos estão errados, mas a ideia que você tem que pegar é quando coisa que a pessoa tinha feito, por exemplo, pôs fogo lá numa estação, fez um atentado terrorista, a pessoa, ela matou alguém, então tinha essas coisas, e depois tinha. Se ela fez isso porque queria, foi de propósito, a pena é aumentada em tanto tempo. Esse tempo é sempre um percentual, tipo 1/3, 50%. Se a pessoa fez isso e sem querer levou outras pessoas à morte, sem querer não, se a pessoa fez isso porque queria e levou outras pessoas à morte, aquilo ali aumenta mais ainda tantos por cento. Eu olhei para aquilo e fiquei desesperado. Falei, como que eu vou conseguir estudar 80, 90 itens? Vai ter que ser na base do decoreba. A pessoa fez aquilo, é tanto. A pessoa fez aquilo, é tanto. Peguei, imprimi a lei e fiquei 5 dias decorando aquele negócio. Aí eu falei, Cristiano, você está sendo um idiota, né? Você tem técnica, você sabe se preparar para concurso. Você desenvolveu isso. E aí? Vamos usar agora. Agora é a hora. Naquele momento lá, quando eu comecei o curso da BIM, eu já estava com as minhas técnicas elaboradas. Então eu falei, como é que eu vou fazer isso? Eu vou ver como que a banca cobra isso. Aí eu olhei para trás, a banca nunca cobrava diretamente relacionado à ação da pessoa e quanto a pessoa ficaria presa. Ela simplesmente cobrava. Se a pessoa fez aquilo porque queria, aumenta quantos por cento? Falei, a lei lá normalmente era 1/3. E a pessoa fez aquilo ali e levou alguém à morte, aumenta quanto? Aumenta em 50%. Então, o que acontece? O que era 80 itens lá, passaram a ficar 3, 4 linhas. Então, em vez de eu ficar tendo que bater decorando 80 itens lá, eram 3, 4 linhas que eu passava em 5 minutos. Eu podia chegar 3 vezes por dia, passar os 5 itens. Cristiano, ó, se a pessoa fez porque queria, aumenta tanto. Se a pessoa fez aquilo ali sem querer, diminui em tanto. Se a pessoa fez aquilo ali, morreu alguém, aumenta em tanto. Pronto, fiz isso. Chegou na hora da prova, eu acertei as questões. O ponto é, o que você tem que tirar disso de lição para você? Se eu não precisava ficar com todos aqueles 80 itens lá decorando, hora após hora, ia gastar aqui 1 hora por dia, ia ter que estudar todo dia aquilo. Eu reduzi esse estudo para um estudo de 5 minutos e podia fazer isso 3 vezes por dia, rapidinho. Então assim, você fala, pô, foi sorte? Não, isso é uma técnica. Isso é uma coisa que você tem que fazer com todas as matérias. O seu estudo tem que ser um estudo sempre direcionado para a banca. Então assim, acho que na explicação talvez eu tenha me embananado um pouco, mas eu acho que deu para você pegar a ideia. A ideia principal é essa. Se você consegue estudar direto para a banca, focado na banca, o seu resultado tende a ser muito superior e você acaba conseguindo estudar o que precisa em menos tempo. Então, assim, para poder te passar isso provando que isso realmente é importante, esse vídeo hoje é exatamente para isso. Eu fiz uma matemática aqui atrás, alguns textos aqui. Se você não entender, de novo, primeiro eu peço desculpa, eu sei que eu escrevo muito garrancho. Me fala que eu mando um e-mail para você, tudo bem? Vamos lá, olha só. O que vai cair? Essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente quando você vai tentar mapear a banca. O que vai cair? O que essa banca cobra? Você chega lá, olha o edital, beleza, aquilo ali é o que ela disse que vai cobrar, mas o que daquilo ali que ela vai cobrar mesmo? Ou o que daquilo ali ela cobra mais? Pra você poder concentrar o estudo. E a segunda pergunta é, como que aquilo vai cair? Você só faz essas duas perguntas se você entender que você está enfrentando a banca. Já que eu estou enfrentando a banca, o que vai cair? Depois, como que eles cobram aquilo? Agora eu vou mostrar como que isso é importante aqui. Olha só, esse aqui é o conteúdo todo que vai cair. Por exemplo, você chega lá, olha no edital e tem uma lei. A lei lá tem, sei lá, 50 artigos na lei. Será que vai cair os 50 artigos? Ou será que aquela banca costuma cobrar só os 15 primeiros artigos ou os 10 primeiros artigos? Então você tem que saber separar o que provavelmente vai cair do resto. Você tem que estudar isso aqui, ó. Você tem que fechar isso aqui. Se ela inventar do nada, é aqueles concursos que a gente acaba não indo bem. Mas se você fizer isso aqui, o que acontece na maioria das vezes, você não vai arrasar naquela prova, você vai ficar entre os primeiros. Você vai estudar só o que vai cair. Então, olha, eu fiz uma mensuração aqui, dando um exemplo de 30%, mas isso aqui às vezes costuma ser bem mais exagerado.
Às vezes, por exemplo, você vai ver o que costuma cair é 5, 10% do conteúdo. E eu canso de ver gente estudando todo o conteúdo. A pessoa vai estudar português, quer aprender português em 2, 3 meses de estudo. Poxa, as pessoas fazem faculdade de português, ficam 4 anos lá e ainda não aprenderam todo o português. Você não pode estudar todo o português, tem que estudar o português que a banca cobra. Isso leva a gente ao segundo ponto. Como que aquilo ali vai cair na prova? Como que a banca cobra aquilo? O mesmo conteúdo abordado pela CESP é diferente do mesmo conteúdo abordado pela FCC, que é diferente do mesmo conteúdo abordado pela FGV. Eu vou contar depois de falar isso aqui, um outro caso. Esse já não é um caso muito bacana, é um caso que aconteceu comigo, no qual esse aqui quase me derrotou. Então, assim, o ponto é, esse aqui é o conteúdo que vai cair. Ele pode ser cobrado de 3 formas, do jeito A, do jeito B e do jeito C, por exemplo. Se você estuda aquele conteúdo certinho, voltado para o jeito A tendência é que se a banca cobrar do jeito A, você vai ter uma nota superior às outras pessoas que simplesmente estudaram aquele conteúdo. Então, se, por exemplo, vamos supor que seja o jeito C aqui, a banca cobra do jeito triângulo, por exemplo, e você estuda aquilo ali para poder conseguir responder questões do jeito triângulo, você vai sair muito melhor do que as outras pessoas. Então, aqui, ó, fazendo uma matemática aqui para você ver o tanto que isso é importante, o tanto que isso impacta. No primeiro caso, a pessoa está estudando todo o conteúdo. Lembra que só 30% nesse caso que eu coloquei aqui é o que provavelmente vai cair? Ou seja, 70% do tempo que ela está estudando é desperdício de tempo. Então, se ela está estudando, sei lá, 1 hora, são o que, 60 minutos, você chega lá e coloca, olha, dessa 1 hora que ela está estudando ali, só está sendo útil 30% do tempo dela. O resto é desperdício. Segundo caso, a pessoa que além de saber o que vai ser cobrado, ela está estudando o jeito que aquilo vai ser cobrado. Ela vai ter 30% de rendimento a mais. Então, na prática, usando esses números aqui, lembrando que isso aqui às vezes é muito pior. Às vezes é mais discrepante ainda, mais poderoso fazer isso ainda. 8 horas de estudo dessa pessoa que está desperdiçando tempo, quer dizer que na verdade só está valendo 30% do tempo que ela está estudando. Ou seja, 8 horas de estudo dela só equivale a 2 horas e 30 minutos. Mais ou menos, na verdade é um pouco menos, 2 horas e 20 e pouco. A outra pessoa que está estudando 4 horas, ela não só está estudando exatamente o que vai cair, mas ela também está estudando o jeito que vai ser cobrado. Então, na verdade, o rendimento dela é de 130%. Porque está estudando o que vai cair, não está sendo desperdiçado, ainda está estudando o jeito que vai ser cobrado. Tem um rendimento acima de 30%. Então, 4 horas de estudo dela equivale a 5 horas de estudo efetivo de verdade. Olha como que isso é interessante. Ela estudou metade do tempo do que a pessoa de cima e tem o dobro do resultado. E se você viu meu vídeo anterior, no qual eu falei a importância de você ter um estudo ativo, um estudo no qual você expõe conteúdo, no qual você faz exercícios, e não o estudo passivo, que você fica escutando, fica vendo, fica lendo, a sua tendência é ter 2, 3, 4 vezes um rendimento melhor. Então, por exemplo, se você viu isso aqui, viu o que você tem que estudar, como aquilo ali vai ser cobrado, e você está fazendo exercício, por exemplo, você vai no mínimo dobrar o seu desempenho. Então, 4 horas suas de estudo não equivale a 5, equivale a 10 horas, contra uma outra pessoa que está lendo todo o conteúdo, por exemplo. E se você, por exemplo, fizer mais coisas ainda, de jeito ativo, usando técnicas mais elaboradas, de expor o conhecimento, você pode ter 3, 4 vezes o desempenho. Então, 5 horas, na verdade, equivale a 15 horas. Olha que coisa discrepante. A pessoa que estudou 4 horas está tendo um desempenho de 15 horas, e a pessoa que está passando 8 horas por dia está tendo um desempenho de 2 horas e meia. Isso aqui é o quê? 6 vezes, 4, 5, 6, 7 vezes um rendimento superior com a metade do tempo. Claro, se a pessoa tiver para estudar as 8 horas, aquilo ali é muito mais poderoso ainda. Mas você conseguiu perceber o tanto que isso é importante? Se a pessoa for estudar do jeito certo, o conteúdo que vai cair, como que ele vai cair, e ainda lembrar de botar o estudo ativo em cima daquele conteúdo ali, ela vai ter um desempenho muito forte no concurso. Aí eu te pergunto, realmente, quando você vai começar a estudar, você chega, senta na mesa, vai igual um desesperado e fica lá sem planejamento, sem estratégia, você pode estar aqui em cima, ó, muito esforço sendo desperdiçado. Se você gastar um tempo se preparando, criando uma estratégia, você pode conseguir se colocar aqui embaixo. Imagina que fascinante isso. Você com as mesmas horas de estudo tem um desempenho 5 vezes, 6 vezes superior. Então, de novo, não é você sair igual um louco estudando. É você ter um jeito certo de estudar, um jeito certo de se preparar. Eu vou ver se em algum momento, obviamente eu vou fazer isso. Eu vou gravar um vídeo e vou explicar como é que faz isso aqui com um pouco mais de detalhes. Como é que você realmente mapeia uma banca. Mas fique atento para isso. Você não está enfrentando os candidatos. Você está enfrentando a banca. Ok? Então tá, eu sou o Cristiano Cavalcante. Qualquer dúvida que você tiver, você conhece, já me manda um e-mail e faça perguntas. Tudo bem? Então um abraço para você.